Olá, esse é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Nós sabemos que o mundo está à beira de um crash, nem todos estão falando disso, nem todos admitem isso, mas cada vez mais pessoas começaram a abraçar a ideia que nós já viemos defendendo desde o final do ano passado, quando eu comecei a focar as atenções do canal em economia, porque eu dizia que muito possivelmente nós veríamos um crash nesse ano de 2024. Não é porque eu estou dizendo que o crash está vindo, que ele está garantido para esse ano de 2024. Mas eu já percebia lá no final daquele ano passado que os sinais eram muito claros para que isso aconteça esse ano. Nós ainda temos alguns meses para confirmar se eu estou certo ou não. E até o final desse ano talvez vocês possam anotar mais um dos meus acertos. Então fica aí mais uma vez o aviso que eu venho dando há algum tempo. E uma das provas disso é isso aqui, ó. China congela contas do Quant Fund após se desfazer de ações. Ningbo Lingyu vendeu 360 milhões de dólares em ações em 1 minuto. A venda foi considerada um comportamento anormal pelas bolsas. Por quê? Porque a China, de uns tempos para cá, não muito tempo, tem passado a controlar a bolsa, pelo menos segundo a minha visão e segundo o que a gente interpreta desse tipo de notícia aqui, para que ela não despenque, para que não ocorra uma espécie de pânico. Então eles vão controlando principalmente esses grandes fundos para que parece que nos primeiros 30 minutos de abertura e até nos últimos finais 30 minutos de fechamento da bolsa, aquele que comprou não possa vender as ações no mesmo dia e vice-versa, algo nesse sentido. Resumidamente, o que eles estão fazendo é tentar evitar grandes oscilações na bolsa que possam provocar pânico, porque, no meu entendimento, é a minha visão e opinião, eles percebem que é uma cada vez mais comum opinião de que a bolsa pode colapsar não só lá, mas no mundo inteiro. Parece que é isso que eles estão detectando e estão tentando evitar. Veja só aqui uma matéria mais completa. China restringe fundo quantitativo Lingjun em esforço para impulsionar mercado. As bolsas de valores da China informaram na terça-feira que o grande fundo quantitativo Lingjun Investment violou as regras de negociação ordenada e o proibiu de comprar e vender por 3 dias, como parte de esforços regulatórios mais amplos para reavivar a confiança do mercado. Ora, na minha opinião, isso causa ainda mais medo, porque as pessoas começam a perceber que os recursos que elas tinham nas mãos para comprar e vender como quisessem já não estão mais nas mãos delas. E quando você tenta segurar na marra o mercado, é sinal de que parece que as coisas não vão tão bem. Mas, ao final de contas, aparentemente, então, esses grandes fundos estão agora engessados. E eles vão, na minha opinião, muito provavelmente, então, isso aqui não é um aconselhamento para ninguém investir, deixar de investir ou manter investimento, é apenas uma opinião, né? Mas se eu fosse dono de um desses grandes fundos, eu começaria a vender dentro das regras deles, né, dentro dos limites que eles permitem, o mais rápido possível. Né? Não só porque as bolsas poderiam cair, mas porque há restrição da possibilidade de vender. Então eu sairia de um mercado desses. O efeito pode ser o contrário. E esse fundo administra mais de 60 bilhões de yuans, né, que seria um dos maiores fundos da China. Bom, enquanto isso acontece na China, do outro lado, há uma contínua e interminável guerra contra Trump. Segundo a matéria aqui do AM Greatness, né, do AG, isso está sendo impulsionado pelo marxismo e pelo medo. Medo do quê? Eles estão com medo de que quando Trump voltar ao poder, ele vá se vingar das pessoas que o perseguiram antes dele ser eleito, durante o seu primeiro mandato, e depois dele ter sido apeado do poder. Então eles estão com medo e isso tem feito com que eles tenham aumentado a campanha contra ele. Né? Então a mais recente guerra jurídica democrata contra Trump nada mais é do que uma farsa repugnante, segundo a opinião aqui de Jeremy Frankel.
A decisão no julgamento civil de Nova York, onde um juiz de esquerda, que supostamente fez doações exclusivamente aos democratas, disse a Trump, a pedido de um procurador-geral do Estado, cujo único propósito é ser um verdadeiro pé no saco, diz ele, que ele tenha de pagar 355 milhões de dólares e não faça negócios no Estado durante 3 anos como punição por um crime inventado. É nada menos que totalitário. Então as coisas estão indo para esse rumo lá. Agora você pensa, será que quando ele for ao poder, ele realmente não vai se vingar, como ele tem dito que não se vingará? Ou será que ele vai deixar os adversários ou inimigos dele se mantendo no poder da mesma maneira, com todos os instrumentos de ataque que eles tinham, sem nenhum tipo de represália? Bom, cada um acredite no que quiser, né? Eu não acredito que ele chegou aonde ele chegou sendo tão bonzinho assim, né? E aqui um outro artigo ainda mais preocupante diz o seguinte: 2024 é o último ano de liberdade de expressão e democracia no mundo ocidental. Será que é assim mesmo? Isso aqui foi escrito por Paulo Craig Roberts. Ele diz o seguinte: não deixe que o som alarmista do título desta coluna o desencoraje. Não é uma teoria da conspiração. Essa coluna é um relatório factual, como você verá se continuar lendo. Todos precisam compreender que a elite dominante nos Estados Unidos está a implementar uma decisão para redefinir a democracia de uma forma que a elimina. Então, se elimina a democracia, não está redefinindo, só está chamando outra coisa pelo mesmo nome, democracia, né? Tornando o Congresso supérfluo, como ele diz, que o voto se tornaria sem sentido e descartaria a Constituição como um documento ultrapassado, inconsistente com o poder que a elite dominante pretende exercer sobre os americanos e o resto do mundo. Parece que eu já vi esse filme em algum lugar. Enfim, vamos continuar aqui. Foi tomada a decisão de redefinir a democracia partindo da vontade do povo para proteger a santidade das instituições democráticas. Eu tenho quase a impressão que eu já vi esse filme aqui. Precisamente o que são instituições democráticas, ele pede. Não são as instituições como o Congresso e o governo representativo, o Estado de Direito e um poder judicial independente, que atualmente consideramos instituições democráticas. Segundo eles aqui, no artigo, instituições democráticas são as instituições da indústria da censura, tais como o Complexo Militar de Segurança, o Departamento de Estado, a OTAN, a CIA, a FBI, a FMI, Banco Mundial, as ONGs, o Conselho Atlântico, Instituto Aspen, os Prestitutos, que é uma gíria aqui que ele inventou para os prostitutos da imprensa, né? O press lá, né? Então a imprensa lá é press, BlackRock, JP Morgan, Chase e outras instituições. Bom, ele meio que descreveu aquilo que o Trump sempre chamou de Deep State, né? Olha, pessoal, a gente tem falado isso aqui há muito tempo, se a liberdade cair nos Estados Unidos, acabou a liberdade e democracia no mundo inteiro, porque lá eles se dizem os bastiões defensores da democracia. Existia até um filme que começou a ser filmado, chamado Grey State, que nunca foi lançado, porque o diretor dele, o produtor, né, produtor, era um filme independente, ele simplesmente foi retirado da nossa existência, digamos assim. Eles dizem que ele se auto-retirou, né? Mas quem estuda um pouquinho a respeito do que aconteceu ali vê que não foi bem assim. Mas, ao final de contas, esse filme contava, na ficção, a respeito da instituição de um Estado de lei e ordem que viria com força e poder total, retirando justamente a democracia e os direitos conforme nós temos lido aqui nesse artigo. Será então que o Paulo Craig só está vindo alguns anos atrasado, dizendo a mesma coisa que aquele filme pretendia dizer e acabou não dizendo? Lembrando que os filmes, muito mais do que textos ou discursos, eles têm uma influência no imaginário das pessoas muito maior do que qualquer outra coisa. Então é muito mais interessante para eles impedir a produção de um filme do que de um discurso qualquer. Vamos ver, será que 2024 realmente
é realmente o último ano de liberdade de expressão e democracia no mundo ocidental, estamos prestes a ver o fim desse ano, né? As eleições nos Estados Unidos vão dizer muita coisa. E agora esse artigo aqui, ele fala sobre como nós podemos compreender os globalistas, e para que a gente os compreenda, nós devemos compreender a sua religião, que o artigo aqui chama de psicopática. Mais ou menos aquilo quem escreveu isso aqui foi o Brandon Smith. Mais ou menos aquilo que eu sempre digo lá na comunidade, né? Você não vai entender o mundo onde você vive se você não entender a fé da classe dominante. As pessoas, me desculpe a palavra, mas a maioria das pessoas são completamente imbecis e não percebem o óbvio de que a classe dominante não tem a mesma fé que os povos dominados. Os povos dominados são muçulmanos, cristãos, judeus, budistas, enfim, cada um tem a sua religião, e religiões que já tiveram problemas umas com as outras, mas que no final das contas acabam, na maioria dos casos, na maioria das pessoas, servindo para que as pessoas convivam pacificamente e vivam entre si, né? Fora casos extremos, claro, dentro de cada uma delas. Mas, se você for buscar a fé daqueles que estão lá no topo dessa pirâmide aí de organização humana, nós vivemos quase como que em uma grande colmeia, né? Mas a forma piramidal acho que define mais apropriadamente como a humanidade tem se organizado dentro desse sistema, que é uma repetição de um sistema babilônico. Se você está, como a gente está aqui dentro, recebendo a energia que é produzida pelo sistema, a água encanada produzida pelo sistema, pode comprar no supermercado que o sistema mantém. Enfim, se você está dentro da sua casa, se você paga IPTU, você paga IPVA para o seu carro, você está dentro do sistema. Por enquanto, as pessoas podem continuar dentro desse sistema, mantendo os resquícios da sua fé, que estão sendo cada vez mais corroídos, para a criação de uma fé universal. Mas se você for, eu nem vou ler o artigo inteiro aqui, porque isso aqui eu acho bem interessante que vocês peguem e leiam, mas isso aqui é só um farelo daquilo que a gente fala lá na comunidade, para vocês entenderem o mundo que nós vivemos. Se você for ler esse artigo, até vou colocar aqui o título em inglês, para quem quiser ir atrás, né? To Understand the Globalists. Né? Procure aqui, digite isso aqui, vocês vão ler o artigo. Isso aqui é só uma pequena amostra grátis, né? Você vai entender que, de fato, aquilo que eles acreditam faz com que a decisão deles seja como está sendo. Se a humanidade não fosse tão imbecil, desculpe a palavra, não estou falando para quem me assiste aqui, porque eu tenho a impressão de que vocês entendem o que eu estou dizendo. Então isso serve para aqueles, não todos que não me assistem, claro, porque tem muita gente muito esperta que não me assiste, ou às vezes nem me conhece. Não sou arrogante achando que eu estou aqui guiando ninguém, porque não estou, né? Só estou ajudando uma ou outra pessoa a encontrar o óbvio, né? Mas, infelizmente, a grande massa de pessoas é imbecil, essa é a verdade. E eles não entendem o mundo que estão vivendo, eles estão confiantes, achando que o sistema está abraçando-os como os ursinhos carinhosos, né? Quando, na verdade, não deixa de ser um abraço de urso, mas não um ursinho carinhoso. A hora que as pessoas forem realmente abraçadas por esse grande urso, né, que está as envolvendo, aí será tarde demais para elas compreenderem o que significa de fato esse sistema aqui que nós estamos vivendo. Mas até lá, né, vamos apenas despertando um e outro aqui e ali. O vídeo hoje fugiu um pouco da temática normal do canal, mas eu acho que as coisas precisam ser ditas enquanto ainda podem ser ditas. Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.